Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa daqui é a nossa 19ª aula sobre aprendendo Fusion 360 em 30 dias. Nesse vídeo aqui, nós modelaremos essa peça aqui em 3D do zero. Isso aqui é um conjunto onde a gente consegue fazer aqui uma junção, uma montagem, né, entre essa tampa aqui e essa peça, cujo esse mecanismo aqui é conhecido como montagem de baioneta, ok? Então, a gente consegue olhar vários exemplos aqui relacionados a esse mesmo processo, tá? Onde a gente consegue juntar duas peças e torcer ali como se fosse uma rosca, porém ela não é uma rosca. A gente consegue fazer um sistema de encaixe ali e esse sistema pode ser utilizado em vários processos e vários produtos diferentes, tá? Então aqui a gente vai utilizar as ferramentas que a gente já conhece dentro do Fusion 360, vamos analisar aqui como é que essa peça ela pode ser feita, ok? Eu vou pegar aqui, ó, essa referência justamente para a gente analisar aqui alguns pontos importantes para a modelagem dessa peça. Então eu vou trazer aqui para dentro desse programinha aqui para a gente conseguir analisar bem. Olha só, então aqui nós temos esse primeiro perfil, que se trata aqui de um corpo cilíndrico, né? A gente consegue fazer tanto com as ferramentas de forma livre, como também as ferramentas de criação comum, que a gente já conheceu aqui ao longo dessas aulas, tá? Por isso que é importante que você não pule nenhuma aula desse mini curso aqui, ok? Porque ele vai ser fundamental para a gente começar a aplicar esses conhecimentos em produtos práticos como esse. Então aqui a gente já tem um eixo, né, de rotação que a gente pode, inclusive, criar com a ferramenta de revolução aqui. Aqui embaixo, o bom é que a gente tem essa imagem, que inclusive a gente consegue utilizar como referência, né? Se eu aproximar essa peça aqui, a gente consegue também ver a espessura dela. E o detalhamento interno, que nada mais é do que um perfil cilíndrico, que é esse daqui, ó. Que é um perfil cilíndrico, que ao entrar nessa peça principal, ele faz meio que esse caminho aqui, tá? Então, a gente consegue fazer com extrusão, só que como se trata de um perfil cilíndrico, esse modelo aqui ele pode ser feito com uma ferramenta aqui que a gente conhece dentro do Fusion 360 como varredura. Então, a gente vai utilizar essas ferramentas aqui a fim de realizar esse produto final. E eu já convido você a tentar modelar esse produto aqui. Tira um print aqui, ó, dessa tela e tenta modelar você mesmo antes mesmo de assistir essa aula, caso você seja um iniciante. Por quê? Porque a partir disso você vai quebrar a cabeça tentando modelar essa peça aqui, mas isso vai ser bom. Por quê? Porque você consegue chegar nesse resultado final aqui, diferente um pouco do que eu planejei fazer essa peça. E isso vai servir por quê? Porque você vai conseguir visualizar de uma perspectiva de otimização. Então, como eu já tenho experiência com o Fusion 360 aqui, você vai perceber que é muito fácil criar esse tipo de produto, levando em consideração o processo de produção que é a impressão 3D. A gente consegue imprimir esse perfil desse ponto até esse ponto, né, nessa exata posição. Esse daqui a gente consegue inverter, né, imprimindo aqui desse ponto até esse ponto aqui. E assim a gente consegue ter a peça ali utilizando até mesmo alguns suportes nessas bordas, tá? Mas com ângulos maiores aqui. Então, para começar esse produto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um print exatamente desse perfil aqui da parte de baixo, ó, para a gente conseguir trazer para dentro do Fusion 360. Eu vou salvar ele aqui no meu computador, ok? Vou vir aqui em inserir, como a gente já viu, tela, inserir no meu computador. Vou puxar a imagem de referência e vou jogar aqui, ó. Por quê? Isso vai ser importante para a gente conseguir colocar aqui uma medida precisa de acordo com o produto que a gente tem. Então esse modelo aqui eu vou colocar ele com 100 milímetros. Já vou ajustar ele ali na origem, né? Editar tela. Vou puxar ele aqui para essa parte de cima, vou deixar mais ou menos aqui. E aqui eu vou começar a puxar as referências, tá? Vou começar aqui com criação de esboço 2D. Vou puxar esse modelo aqui até nessa parte de cima. Vou puxar aqui esse detalhe aqui, tá? Essa linha inicial aqui eu vou puxar com uma linha reta. Vou dar continuidade fazendo uma linha reta aqui nessa parte de baixo também para encontro. E esse detalhamento aqui de forma livre eu vou fazer com a ferramenta Spline, tá? Onde eu consigo selecionar o plano com o botão esquerdo do mouse. Ele está presente aqui nesse canto
da tela para você analisar, e a gente consegue fazendo pontos aqui, ó, para criar exatamente esse perfil que a gente deseja, ok? Clicando com o botão direito e apertando em OK, eu finalizo essa operação, e o que eu preciso fazer agora é dar um deslocamento aqui, tirando essa seção de cadeia, exatamente nesses modelos que a gente tem aqui, ó. Porém, antes de finalizar essa operação, a gente consegue perceber que esse modelo aqui, ó, ele não tá com uma restrição muito legal. Ele vai deixar aqui um ponto agudo, né? Uma face aguda aqui nessa criação. Então, quando eu for criar uma linha usando o spline, eu posso posteriormente utilizar essa ferramenta aqui, tangência, onde eu consigo selecionar a linha e o modelo desejado, tá? Olha só, ele vai fazer um encaixe ali, deixando exatamente com essa restrição. Voltando lá no esboço 2D, eu consigo puxar esse deslocamento aqui, ó, dessas duas linhas para cá. Vou colocar aqui com uma espessura de menos 6 milímetros. Consigo visualizar aqui, ó, para ver se ele está bem fixado, né? Então, posso juntar essa linha aqui, ó, esse ponto com essa linha e fazer a mesma coisa aqui com essa linha. Porém, eu não vou conseguir puxar uma ferramenta de deslocamento. Para isso, eu tenho a ferramenta aqui estender, onde eu vou estender aqui essa ligação. Perfeito. Vou utilizar normalmente lá a ferramenta revolução para criar esse perfil. E olha só, basicamente a gente já tem aqui um modelo que a gente consegue trabalhar, ok? Vou tirar a origem aqui e esse perfil aqui, ó, ele ficou exatamente aberto aqui na parte de baixo. Eu posso voltar lá na operação em edição de esboço 2D, fazer aqui uma linha ligando aqui esses pontos, né? Olha só, desse jeito, posso colocar uma espessura e clicando duas vezes aqui no revolução eu posso selecionar a linha que faltou lá, ó, só para a gente ter essa espessura aqui da parte de baixo, tá? Então, finalizando esse processo, a gente vai dar continuidade aqui na criação dessa tampa e posteriormente a gente vai fazer aqui esse detalhamento de encaixe. Agora, para dar continuidade aqui na nossa criação, eu vou utilizar aqui esse plano de cima como referência para a criação da tampa. Então, eu vou clicar em criação de esboço 2D, vou selecionar essa parte de cima aqui, já vou deixar aqui ele com 85, ok? Posso deixar um pouquinho mais também, ó, 86. Vou finalizar a operação e fazer aqui uma nova extrusão, colocando um distanciamento de 10 milímetros, para ficar exatamente assim, ó. Para criar esse pino, que a gente tem como referência aqui, ó, eu posso puxar um plano para a parte interna desse modelo, né? Para isso eu vou utilizar aqui a ferramenta construção, vou vir aqui dentro desse plano já existente e vou puxar essa restrição, ó, mais ou menos aqui para o meio dessa estrutura, tá? Principal. Aqui lembrando que a gente consegue alterar aqui o plano, né, para visualizar ali de forma mais simplificada. Vou clicar aqui dentro de criação de esboço 2D, vou retirar o primeiro corpo e vou fazer aqui no meio dele um círculo que vai representar exatamente aquele pino, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 8. Vou apertar aqui a ferramenta extrusão. Aqui em distância eu vou selecionar para o objeto, que é exatamente esse perfil aqui. E aqui na parte de baixo, ó, eu vou clicar como novo corpo, tá? Então eu tenho aqui, nesse momento, 3 corpos diferentes no meu ambiente de trabalho. Isso vai servir por quê? Porque eu vou conseguir criar aquele caminho. Então, como a varredura, ela precisa de um perfil e uma linha para ser usada como referência, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Vou retirar esse primeiro corpo que a gente fez. Vou selecionar aqui em criação de esboço 2D, vou selecionar nesse plano em específico. Olha só. E vou puxar uma linha ali da parte de cima até essa estrutura aqui, ó, onde eu quero esse detalhe. Então, como esse perfil aqui ele vai sair do meio, eu vou puxar uma linha até lá na parte de cima, ó, até aqui. E agora eu vou finalizar essa operação, clicando aqui em concluir esboço, vou vir aqui nesse plano ao longo do caminho e vou criar um novo plano, ó, exatamente lá na parte de baixo. Por quê? Isso vai ser o suficiente para eu criar um novo esboço aqui nessa parte de cima, utilizar aqui com o atalho P essa referência do círculo. É necessário que esse círculo ele esteja com a ferramenta Project ativada para a gente conseguir selecionar esse centro dela. E eu vou vir aqui dentro de arco por centro e ponto, ok? Então, eu vou selecionar o centro da criação, vou selecionar esse plano aqui de origem, que a gente iniciou lá o esboço, e vou puxar essa linha aqui para que ela seja exatamente uma linha sendo puxada dessa borda aqui circular. Então, eu posso colocar a dimensão exata aqui, ok?
para finalizar essa operação. Ainda dentro do esboço 2D que a gente criou anteriormente, eu vou criar um novo corpo agora para facilitar essa criação. Eu poderia fazer uma cópia aqui, mas eu já posso criar um novo corpo exatamente nesse ponto de cima para ele ser usado como referência, tá? Então, para isso, eu vou clicar em criação de esboço 2D, vou puxar o plano que a gente fez ali, ó, após a criação do primeiro centro, e vou clicar aqui novamente na letra P para puxar essa referência de ponto aqui, onde eu vou criar um círculo exatamente com a dimensão desejada, tá? Então, eu vou puxar esse círculo aqui para a parte interna dele, ó, ele vai ficar um pouquinho maior do que esse primeiro círculo. Eu posso, desse cilindro, né? Eu posso tirar aqui a visibilidade dele, voltar no corpo 1, porque agora eu tenho exatamente os caminhos necessários para a criação desse modelo. Tá? Então, eu tenho essa linha inicial e essa linha secundária aqui, que segue exatamente esse perfil. Então, para isso, agora eu vou vir aqui dentro de criação. Olha só, varredura. Vou vir aqui em tipo varredura de sólido. Vou selecionar esse sólido e o caminho desejado. Então, eu vou selecionar esse caminho aqui e esse caminho aqui, ó. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai seguir essa retirada de material exatamente com os cliques que eu dei. Então, eu vou dar um OK e agora eu tenho exatamente os pontos necessários ali para a criação desse perfil. Então, eu vou voltar a visibilidade do primeiro cilindro, vou excluir esse outro aqui que a gente fez, ok? E vou voltar a visibilidade lá da tampa, porque aqui eu já consigo juntar essa tampa. Por quê? Porque o modelo ele já foi criado lá na parte interna, tá vendo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em combinar, juntar esses dois modelos aqui com a ferramenta União, vou tirar essas duas opções aqui de conservar ferramentas e vou dar um OK. Para isso, agora, eu consigo fazer a revolução ali, porque como se trata de 3 encaixes, eu consigo fazer esse espelhamento, né? Na verdade, não é um espelhamento, é um padrão circular que a gente consegue encontrar aqui nessa parte de baixo, selecionando aqui essas operações a fim de fazer esse modelo. Então, eu vou vir dentro de operação, vou selecionar aqui, ó, a varredura e vou selecionar aqui o eixo da minha peça. Nesse caso aqui, como ele vai ser 3, eu vou deixar aqui otimizado e vou dar um OK. Olha só, ele criou lá os detalhamentos, tá? Antes de fazer essa operação aqui, combinar, é necessário que eu consiga também fazer esse pino aqui em todos os lados, tá? Então eu consigo excluir essa operação que eu fiz aqui nessa parte de baixo, feita com o Combine anteriormente, e agora eu consigo também fazer o padrão circular juntando, olha só, esse corpo. Então, como esse corpo aqui está separado, eu só vou juntar aqui com o centro dela, vou clicar aqui em 3, vou clicar aqui em concluir, vou vir dentro de Combine, selecionar o corpo principal e vou selecionar aqui esses dois modelos, ok? Então, eu tenho exatamente isso aqui, o que me possibilita agora fazer aqui meio que esse estudo aqui, né, a fim de juntar ali o perfil, ó. Então, ele vai fazer exatamente assim e vai travar. Para retirada, eu só vou precisar juntar esse modelo e retirar aqui na parte de cima, né? Como se trata de impressão 3D, eu já posso mover essas faces aqui para que elas fiquem menores. Eu vou colocar menos 0,5 milímetros para não ter ali nenhum forçamento aqui nessa estrutura. E agora, para finalizar esse perfil, eu preciso fazer essa pegada aqui, tá? Lembrando que essas ferramentas a gente consegue aplicar para negócio. Então, se você não sabe como transformar modelagem e impressão 3D em negócio, é só clicar no link abaixo, onde a gente tem cursos específicos ali para te transformar em um especialista na área, tá? Um dos melhores profissionais do Brasil. Porque conhecendo as ferramentas, automaticamente você fica aí um profissional de ponta para atuar no mercado de acordo com a sua orientação de nicho. Tá? Então, dependendo aí do nicho que você escolher, você já consegue aí aplicar esses conhecimentos para a criação de seus próprios produtos. Então, para fazer ali aquele pegador, eu vou clicar aqui dentro da ferramenta de forma livre. Vou vir aqui dentro dessa ferramenta onde a gente consegue fazer exatamente um perfil, olha só, esférico, tá? E eu vou trabalhar com essa esfera aqui para a gente conseguir exatamente ter ali aqueles detalhamentos para retirada de material. Então, eu vou puxar esse modelo mais para cá. Vou puxar esse centro aqui também, ó. Vou arrastar ele um pouquinho para o lado. Desse jeito aqui. E vou utilizar a ferramenta Simetria Espelhamento Duplo, onde eu consigo selecionar esse modelo, consigo selecionar o plano e finalizar a operação ali fazendo a retirada de material. Como? Com o Combine. Então, eu seleciono o modelo principal,
retiro esses dois perfis aqui e dou um OK. E é nesse momento onde a gente consegue colocar um arredondamento ali e continuar a nossa criação, beleza? Então aqui nós temos um modelo exatamente feito de acordo com as referências que a gente puxou lá no início, tá? A fim de criar esse detalhamento aqui de encaixe. Eu quero saber, me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse processo, se você conseguiu aí no começo fazer, caso você tenha tentado, porque eu acredito que essa daqui seja a forma mais eficiente de criar um modelo complexo como esse daqui. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!